Boa noite. Para quem vem chegando, para quem tá chegando, a gente vai iniciar uma live agora sobre louvor, adoração. Então, se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta sobre esse assunto, sobre louvor, você fica aqui que eu vou trazer um convidado agora pra gente falar sobre esse assunto. Deixa eu só chegar aí mais um pessoalzinho. Já começar. Oi, Sandy, tudo bom? Fica por aí que a gente vai fazer uma live sobre louvor. Muito interessante. Aproveita quem estiver por aqui, se puder enviar a live para os seus amigos aí, que vocês sabem que são cristãos, que frequentam a igreja, ou até não cristãos também. Tá valendo, pode chamar, pode convidar. A gente vai falar, por exemplo, sobre música gospel, sobre qual motivo, né, para quem que nós louvamos, como deve ser as louvores da igreja, essas coisas assim. Vamos conversar sobre esse tema que é muito importante. Tá dando pra me ouvir? O áudio tá legal? A minha voz tá tudo ok? Ó, o Davi fica por aí, viu? Não sai não. Cadê o Rafael? Pronto, acho que já dá pra começar. Deixa só o Rafael entrar que a gente inicia aqui o bate-papo. Enquanto isso, aqui ele. Enquanto isso, se você quiser fazer alguma pergunta, já pode ficar à vontade. Eu vou salvando aqui. Cadê? Hi, my friends. E aí? Tá boa aí a câmera? E a voz tá boa? Tá ok. Deu uma arrumada aqui no canto. Tá boa. Ok. Tá, tudo bem. Ei, deixa eu te perguntar, a iluminação tá legal? Tá tudo certo. Então pronto. Simbora Brasil. Bora. Se apresenta aí. Eu vou me apresentar. Eu sou a Érica, esposa do Helder, mãe do Vivaldo Benjamin. E esse aqui Dos é dois quem? primos. Eu sou o Rafael Oliveira, sou casado com a Gideane, tenho 2 meninos e uma menina tá vindo. Tá chegando. Bem pertinho. E aí, Rafa, o assunto de hoje é... O assunto de hoje acho que música, sobre música, vamos falar sobre música, sobre arte, e acho que a gente vai focar lá no trabalho com música, né? Trabalhar com música, tocar no mundo, secular ou é santo, né? É mais ou menos esse viés aí que a gente vai fazer hoje, né? Certo, sim. Então a gente vai falar dos músicos da igreja, né? Da música na igreja e dos músicos de igreja produzindo música fora da igreja. Eita! Isso. Sabe que Então isso vamos aí começar. tem muitas opiniões diferentes, né? Isso. Não, quando eu fiz uma enquete uma vez aqui, eu perguntei, gente, você quer falar sobre família? Você quer falar sobre outros assuntos aí? O pessoal votou mais foi sobre isso. Sobre música mundana, né? Que tem esse termo, né? Música mundana. Que é um termo também que eu não concordo muito, né? Por quê? Aí a gente pode começar falando, sabe como, Érica? Sobre a arte. A arte. A arte, ela é o que forma a nossa cultura. Como é que eu moldo a cultura? Através da arte.
E o que é arte? A arte é manifestar os sentimentos através de algo, né? Pintura, teatro, cinema, música, dança, tudo isso é arte, né? E aí a gente pode moldar a cultura através disso. Então, uma das coisas que é usada na arte é a música. Só que na igreja, né, na igreja é 50% música. E aí eu vou falar um pouco sobre meu conhecimento musical. Na realidade, eu comecei a aprender violão com 11 anos. Acho que com 9 anos minha mãe me deu um teclado. Eu levava esse teclado para a igreja, mas eu não tocava. O teclado do Paraguai, desse tamanhozinho. Desse tamanho bem pequenininho. Não tinha bem pouquinho a oitava e até deu uma queda nele. Minha mãe fez o tecladista pagar o concerto, mas quem derrubou o teclado foi eu. Minha mãe tinha essas coisas. Aí eu sei que eu fui pro violão com 11 anos a tocar violão. O professor ia lá em casa. Ainda me lembro que a mensalidade era R$ 25. Eu acho que a minha mãe pagava, era R$ 15 na época, há muitos anos atrás. E aí depois eu fui para uma igreja. A minha igreja não tinha bateria. E eu fui para uma igreja que tinha bateria. Quando eu cheguei lá nessa igreja, eu fiquei encantado, né? Ai, meu Deus, aqui tem bateria e tal. Aí eu disse, mas eu quero ficar nessa igreja. Essa igreja tem bateria, eu quero ficar aqui, porque eu queria aprender. E aí eu passei 2 anos naquela pandeirolazinha, tocando panderola lá. E era tipo um estágio. Só podia ir pra bateria depois que eu passasse um tempão lá na... E eu treinando em casa. Aí o baterista assim, ó, leva o chimbal pra casa, porque o chimbal é o coração da bateria. E eu levava pra casa, não sabia nem o que fazer. Ficava só com ele lá em casa. Só pra dizer. E nessa aí foi quando época, Rafael, nessa época tu pensava, quando tu começou, tu já pensava apenas no sentido de tocar para a igreja, ou tu já iniciou pensando na possibilidade de trabalhar com isso no futuro? Na realidade, assim, eu pensava tocar na igreja, mas eu queria era aprender a bateria. Eu não tinha na minha cabeça de aprender para tocar na igreja. Eu tinha na minha cabeça de aprender o instrumento. Não pensava, mas também eu não pensava em ser um... Não tinha noção, né? A gente vai muito sem noção. Aí o que aconteceu? Qual foi o feeling do negócio? Foi quando a minha mãe, uma pessoa chegou para minha mãe e disse assim, olha, tem o Colégio Pia Marta, que tem música lá e tal. E aí foi na época que eu estava no colégio aqui particular e tinha acabado a minha bolsa de estudos, porque eu sempre fui bolsista, né? Minha mãe não tinha condições de pagar a colégio para mim. E aí a minha mãe teve a ideia, né? Linkou as 2 coisas. O Rafael gosta de música, no Pia Marta tem música, e no Pia Marta é do governo. Meio do governo e meio particular, né? E Sim. Aí eu fui para lá, para aprender música. Lá no Colégio Pia Marta eles tocam todo tipo de música. Então quando eu cheguei lá e fui assistir o ensaio da banda, a maioria da galera da banda era de igreja. Assim, 80% da galera da banda era de igreja, da Assembleia de Deus. Tinha gente até aquela cristã do Brasil, que é aquela igreja do véu, né, que chama, né? Congregação cristã. Congregação cristã. E tinha gente que não era de igreja, mas estavam lá, querendo aprender música. Então, lá eu comecei a ouvir salsa, merengue, samba, rock, todo tipo de ritmo. E eu fiquei encantado. Naquele dia, assim, eu fiquei, meu Deus, que mundo é esse? Era outro planeta que eu tava, né? Tu não sentiu que tava assim pecando, não, tocando essas músicas? Tava em outro mundo, não. Pelo contrário, eu tava muito feliz e lisonjeado, assim, por tudo que tava acontecendo. Só que para entrar lá na banda, tinha que fazer a teoria musical e tinha prova e tudo. Aí no começo eu sofri muito, porque a galera sente só... O pessoal fala sobre bullying hoje, né? Naquela época era demais. E aí eu fui aprendendo. Fui começando a escutar outros ritmos, começando a escutar outras pessoas. Lá na minha casa, meu pai gostava muito de música. E ele tinha um disco, tinha aquele toca-disco, tinha muito disco. E aí tinha um disco que eu achava muito massa, que era as melhores orquestras do mundo. E aí era todo tipo de música. Foi a primeira vez que eu escutei Caravan, que é uma música que tá até num filme do Whiplash. Quem baterista que estiver ouvindo a gente já deve ter assistido esse filme. E aí eu ficava muito louco. Eu gostava demais. Aí meu pai botava Demônios da Garoa, botava todo tipo de música pra gente ouvir. O samba de 92. Então eu cresci num ambiente muito musical. E, então, na tua casa nunca foi demonizado, não, né? Assim, outro estilo de música. Não. É porque meu pai não era da igreja, né? Meu pai botava. Não era da igreja. Mas a minha mãe era. Então, a minha mãe botava muita coisa da igreja.
E meu pai botava. Só que como eu fui criado com meu pai, praticamente, que minha mãe, ela trabalhava toda semana. Eu só via minha mãe no sábado e no domingo. Não via ficava muito tempo com meu pai. Então é meio que meu pai que me discipulou ali, né? Eu me lembro que meu pai mandava ir pro baile funk no sábado e minha mãe mandava pra igreja no domingo. Então a minha cabeça ficou um pouco confusa em relação a tudo isso. Mas assim, Deus estava no controle de tudo, né? E aí foi quebrando. Aí, tipo, quando a gente viajou pra Itália, lá na igreja, todo mundo achou massa e tudo. Nunca ninguém chegou pra mim e disse assim, Rafa, você tá tocando música mundana. Por quê? Porque a banda, ela não tinha voz. A banda era só instrumental. Então a gente tocava tudo, Garota de Ipanema, Corcovado, mas não tinha ninguém cantando, né? Olha que coisa mais. E ninguém falava nada. Depois disso eu fui pra base aérea. Aí a base aérea que eu toquei mesmo músicas de instrumentais, mas não tinha voz. Mas na minha cabeça, ouvir música mundana era pecado, né? Na minha cabeça. Então, tanto é que quando eu era pequeno, com uns 14 anos, lá em casa, tipo, eu me lembro de um dia, uma cena assim muito forte, foi, tipo, tava fazendo jejum e tudo, e eu tinha que botar músicas gospel, as rádios gospel, né? Então era Rádio Aleluia na época, eram poucas rádios evangélicas que você tinha que ouvir, porque se ouvisse eu estava pecando. Então era um misto de coisa na minha cabeça, eu ficava muito perturbado em relação a isso. E aí o tempo foi passando e foi mudando muitas coisas, né? Aí, chegando o dia de hoje, assim, o que é que eu penso? Eu acredito que música, assim como perfume, assim como sons, assim como frase, ela remete a momentos. Então, a música, ela sendo ouvida, ela traz lembrança de alguma coisa. Então, tipo assim, às vezes eu pego aqui eu vou ouvir Altemar Dutra. A Gideane odeia, né? Altemar Dutra. Eu gosto porque eu lembro do meu pai. Então tem uma Veja memória só, afetiva. aquela música, veja só que tolice nós dois brigamos tanto assim. Tipo assim, eu não brigo com a Gideane, né? E essa música pra mim não quer dizer nada, mas eu lembro do meu pai. Eu indo lá pra Canidé, no fusquinha dele, deitado lá atrás, não tinha cadeirinha. Eu deitado, meu pai viajava de madrugada pra chegar de manhãzinha cedo, né? Tipo, 4 horas da manhã a gente saía de casa. E aí eu me lembro muito disso. Então, eu às vezes estou aqui pintando aqui em casa, limpando aqui em casa, aí não tem ninguém em casa, eu boto para ouvir, para lembrar do meu pai. Remete a lembrança, né? Mas, em contrapartida, tem outras pessoas que vivenciaram com músicas momentos diferentes, tipo, na bagaceira, lá no cantinho do céu, sei lá, bebendo, fazendo coisa lá, se prostituindo. Talvez ele não queira mais remeter essa lembrança. Siqueira. Cid Siqueira, o Vila Forró, sei lá como é o nome. E aí ele remete essa lembrança, ele não quer. Tem um amigo meu que ele disse que, Rafa, se eu escutar um pouquinho de forró, eu já enfraqueço. Entendeu? Eu também já ouvi uma pessoa falar que se ouvir reggae, sente vontade de fumar maconha, porque ele tinha esse hábito de colocar o reggae e fumar maconha. Então ele evita o reggae por causa disso. Por causa dessa lembrança. Pois é, então isso é muito pessoal, esse assunto. Não tem como você criar uma doutrina em relação a nada disso, porque é cada um de cada um. É aquele assunto que a gente estava falando sobre pecado. A gente tem que chegar a um amadurecimento e saber usar isso com moderação. Assim como a bebida, né? É outro tabu. Eu não bebo. Às vezes estou tocando em um lugar, o cara, você bebe? Eu disse, não bebo não. Por quê, rapaz? Sei o quê? Não, vários motivos. Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, porque eu estou dirigindo. Terceiro, porque não me remete boas lembranças. Eu só me lembro do meu pai chegando embriagado e batendo na minha mãe. Então, para mim não traz nenhum tipo de alegria estar compartilhando aquele momento. Mas tem outras pessoas mas tem outras pessoas que bebem lá e problema delas, né? Assim, a gente não tem que adentrar nesse mérito. Mas voltando isso aí. E aí, Rafael, outra questão a questão era do talento, né? As pessoas dizem assim, Deus te deu talento, tem que usar para Deus, né? Eu vi até um vídeo essa semana, cara, se Deus te deu talento, tem que usar para Deus. E aí eu te pergunto, aí aquela frase lá, acho que foi de Agostinho que tu citou, ou foi de Calvino, lá na igreja? Sapateiro? Tu falou que é do sapateiro. Que o sapateiro perguntou a Lutero de que forma ele poderia agradar a Deus, ou glorificar a Deus fazendo o trabalho dele.
E aí Lutero respondeu que ele deveria fazer o melhor trabalho, né, o melhor sapato possível e vender pelo preço mais justo. Deus se É agradaria essa a disso. forma que eu penso hoje sobre trabalho, né? Então, é uma arte, Uhum. o cara tem um dom. Ah, eu tenho um dom disso. Beleza, mas tem que desenvolver. Ah, eu tenho muita vontade de tocar violão. Beleza, então vai ter que sentar o bumbum na cadeira, pegar o seu caderninho e estudar a formação de acorde, estudar a música. E a Mas galera pensa que. Hum, por que que tu acha que dentro da igreja é tão difícil ter esse entendimento de que o músico ele é um profissional, de que aquilo é uma profissão? É até mal visto, às vezes, né, o músico querer seguir sua profissão de músico. Para muitas igrejas isso é até assim, mal visto mesmo. O que que tu acha que leva a esse pensamento? antes de tu responder, Érica, se tu puder colocar aí fixo o assunto, às vezes a galera entra e não sabe o que a gente está falando. Só pra. Porque tem muitos amigos meus que estavam esperando essa live aí ansiosos. Eles dizem assim, Rafa, de uma vez por todas, mano, faz essa live para poder calar o povo, né? E tem muitos amigos que sofrem até hoje em relação a isso, né? Sobre tocar. Sim. Eu me lembro que uma vez estava tendo culto de jovens lá na igreja e eu estava tocando lá no North Shopping. E aí o líder de jovens disse assim, ó, vou buscar você aí, viu? Vou fazer você passar vergonha. Foi? Mas só que eu estava trabalhando ali, né? Ah, Eu estava trabalhando ali. E eu disse, não, cara, não vem não, pelo amor de Deus, faz isso não, não vou mais não. Aí, a partir daquele ponto ali, eu não mais toquei fora, né? E antes, eu tinha outro trabalho, que era com o maestro Poti, que é um dos maestros muito conhecidos aqui no Ceará. E o trabalho era muito light, assim, né? Era fazer só a cerimônia, tocava ali uma caixa, um prato, um surdo, uma música pam bam bam bam, pam bam bam bam, pam bam bam bam, e tocava na igreja católica, né? Aquelas músicas lá da Ave Maria e tal, Ave Maria aquelas músicas. Tocava, ganhava meu cachê, na época era R$ 150, ia para casa. Não demorava nem. Hoje estou fazendo um trabalho diferente, que eu chego de madrugada. Mas eu sempre trabalhei com música. Sempre trabalhei com música. Antes de ser pastor, antes de ser tudo, né? Assim, antes de viver a minha vida, eu sempre fui músico. Sempre gostei dessa área. E aí, qual é o BO que eu acho? Assim, né? O que eu acho? A maioria dos líderes espirituais, eles não incentivam o trabalho do músico para tocar fora. Primeiro, porque, quer queira, quer não, você está entrando num terreno um pouco denso. Não é um é lugar arriscado. confortável. É arriscado. Por quê? É tipo assim, você tocar na igreja com um som maravilhoso, com pessoas boas, com músicos bons, você está no céu. Você está no lugar mais pleno. Você está sentado numa poltrona super confortável, super protegido, num casarão. Agora você tocar lá fora, com pessoas que são envolvidas com drogas, com bebida, e você ser luz ali naquele lugar, é mais difícil. É a mesma Uhum. coisa de eu pegar, ser um pregador de púlpito e montar minha mensagem e ser um missionário lá na África. É outra pegada, é outro viés. Ninguém, assim, muitas pessoas não têm coragem de largar tudo e ir para uma África da vida, ir para um Piauí, onde tem pessoas lá necessitadas, né? É um desafio. Eu digo para você, tocar fora, tocar e nos lugares assim, é um desafio para mim. Como eu falei para você, às vezes a gente passa tocando 3, 4 horas, músicas que não condiz assim com a minha índole, não condiz com o que eu vivo, e eu tenho que chegar em casa mesmo e desintoxicar tudo aquilo. Colocar adoração, pegar meu violão e adorar. Entendeu? A minha mente ficou ali dentro e imersa, né? É como se eu fosse para uma casa de prostituição e pregar para prostitutas. Uhum. Ou se eu fosse garçom e trabalhasse no bordel. Né? Assim, vou ver coisas lá que não me edificam. Mas eu preciso trazer os clientes da minha casa. Eu preciso entrar ali. É o mesmo sentimento, sabendo que tem um vírus muito potente ali, matando todo mundo, que é o coronavírus, e você tem a necessidade de trabalhar fora para trazer o sustento para sua casa. Conheço pessoas que trabalham exclusivamente com música, tocando fora. Aí, o que é que eu digo? A igreja não quer que o cara toque fora? Não quero. Então, dei um salário para ele, Mas condizente com o mês dele.
Justamente porque se a igreja não reconhece o músico como profissional, a igreja não vai querer pagá-lo devidamente como profissional que ele é. Então, como é que esse músico que tem essa carreira, ele vai se sustentar? Se essa é a profissão dele, como é que ele vai se manter, né? Se a própria igreja não reconhece ele como um profissional. Então, fica muito difícil para quem é músico nesse sentido, de que para a igreja ele não é um profissional da música, ele é um adorador, digamos assim, né? Mas aquilo é o que ele tem como profissão. Então, realmente, fica muito complicado para vocês. Tem muita gente frustrada. Outro ponto qual é? O segundo ponto. A igreja, ela fala sobre isso para que ela não perca o músico. Porque ela quer sempre ter aquele serviço do músico ali na igreja, pronto, porque o cara não sabe tocar, né? O pastor não sabe tocar, então ele meio que necessita da presença daquele cara ali. Então ele fica com raiva quando ele arruma esse trabalho no dia do culto, né? Aí qual é o BO? O BO é você... Eu como pastor, eu quero sempre ter música, não depender de ninguém, tem que aprender a tocar para quando eu estiver lá eu tocar. Era sempre a coisa que eu pensava, entendeu? E outra coisa, eu quero o cara lá... de uma pessoa também. Porque às vezes o líder fica refém ao músico. Eu conheço muitos pastores amigos meus que são reféns dos músicos. Eu digo para eles assim, ó, tem coragem de pegar a equipe de louvor e tirar todo mundo, deixar só o violão? Não. Por quê? Porque quer queira, quer não, a música da igreja hoje está servindo como entretenimento. Porque as pessoas, infelizmente, o coração das pessoas que vão à igreja, às vezes, vão para medir o louvor. Ai, que louvor maravilhoso. Então, hoje tem igrejas que o momento da adoração da música é verdadeiros shows, né? Assim, iluminação, som, performance e tal, e a galera não negocia isso, faz isso valendo. E eu acho isso, ó, muito bom. Quanto mais qualidade é ótimo. Por quê? Porque a gente vai ver um show desse, vamos dizer, do Gustavo Lima, por exemplo. Tem um cara lá no show dele que só serve para limpar os cabos. O cara deixa os cabos bem limpinhos, brilhando. Tem um cara que cuida do monitor, tem um cara que cuida da afinação do instrumento, da guitarra, tem um cara que cuida de tudo. E é muito excelente o trabalho dos caras, né? E aí eu fico assim, se é para Deus, então vamos fazer o melhor, mano. Vamos dar o gás. Mais excelente assim. Ainda, né? Mais excelente ainda. Mas o que é que eles preferem? Fazer as coisas meia boca e ainda segurar o cara. Tem poucas igrejas assim que pagam o salário da pessoa. E igrejas que podem. Tipo assim, eu acredito que se eu puder, eu faria isso. Mas se eu não posso, vamos fazer o que pode, né? Mas também eu não vou impedir o cara de trabalhar. E aí, se o cara tá andando num lugar muito perigoso, o que é que eu vou ser como pastor? Dar o suporte a ele. Sim, cara, proteger. É uma forma de proteger, né? Eu vou contigo, mano. Qualquer dia desse, tipo assim, ei, vou contigo lá. Vou ser teu road, vou te ajudar, vou montar a bateria contigo, vou ficar lá do teu lado lá. Pra saber como é que é. Mas ninguém tem coragem de fazer isso, né? De sair da sua casa, seu conforto e fazer algo assim. Mas eu digo para você. Se a gente for pensar, também tem muitas profissões que estão em ambientes de risco. Insegurança numa festa também. Ele está presenciando muita coisa. Mas nem tem tanto preconceito assim quanto os músicos. Um policial, né? Aí a gente vai para as escrituras em relação à música. Como foi que surgiu a música na Bíblia? Foi por conta do rei Davi. O rei Davi era músico, tocava sua harpa, só que teve um dia que ele lá na adoração, no momento de adoração dele lá, ele foi levado aos céus e ele viu como funcionava lá no céu. Então ele viu os 4 seres viventes, ele viu os anjos adorando santo, santo, santo continuamente, 24 horas por dia. O que foi que ele fez? Replicou aqui na terra. Montou os turnos aqui com Asaf e outros 2. Aí cada um cuidava. Ele pagava 4.000 músicos. Se você ler o livro de Crônicas, você vai ver toda a forma que ele trabalhava. E aí ele tinha exclusividade em tudo, né? Até o músico não tinha outro trabalho. É porque ele pagava todos os músicos. Por quê? Porque às vezes o cara vai para o trabalho, chega estressado na quinta-feira e vai orar, o coração pensando lá no patrão dele. Poxa vida, esse patrão encheu o saco, já o coração dele já tá, ó. O cara chega cansado, o cara quando é exclusivo, aí ele consegue dar o melhor. A gente não estamos nesse nível ainda não, mas se Deus quiser vamos chegar. Mas Rafa, nesse sentido, tu não entende
Não sei. Tu acha que pelo fato de no céu haver essa música constante e tão presente, a música não é um tipo de arte diferente das outras? Ou existe algo mais espiritual do que em outras artes ou não? Ou é coisa mesmo assim de costume Não, nosso, a é gente. espiritualizar mais a É, música? o problema é o que eu falei, o problema é porque a gente pegou um ponto da arte e focou toda a visão nele, né? Mas o cinema é arte, né? O cinema é arte. A gente não tem esse tanto peso como tem na música. Mas, assim, no céu existe música, é óbvio. Mas, assim, o que a Bíblia fala às vezes é que os anjos cantam santo, santo, santo. E Deus, ele está satisfeito com aquele tipo de serviço, porque os anjos foram escolhidos para aquilo. Mas nós, humanos, não fomos escolhidos para cantar ou para tocar. Nós fomos chamados para construir, para regar a terra, para arar a terra. Adão, ele foi chamado para arar e cuidar da terra. Esse é o nosso papel. Só que aí a gente diz assim, quando o cara fala, né? Ah, eu quero servir ao Senhor. Vou servir aonde? Vou tocar. Porque a gente oferece só isso como igreja. Mas tem mil coisas para fazer e aí depende só do seu chamado. Tem aquele videozinho do Cabo da Ciolina, não sei se você já viu, que é um menino bem gordinho, disse assim, olha, Jesus me abençoou. Eu era só um membro, mas agora eu sou baterista da igreja. Eu Sim, sou eu já baterista vi. da igreja, né? Porque ele Pior já, que ele é a cara desde do pequenininho, Daciolo mesmo. é o da Ciolina. Porque ele aprendeu que servir ao Senhor é ali. E tem muita gente que tem essa, cara, e se culpa porque não tem nenhum tipo de trabalho na igreja. Ah, me deixa pelo menos tirar as ofertas. Deixa eu fazer alguma coisa na igreja. Gente, não é a questão da igreja. É a questão de nós sermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer em todo o tempo. Em todo o tempo. É como foi Então, falado quando eu estou ali domingo, né, lá na tocando... igreja, sobre Hã? essa adoração. É como foi falado domingo lá na igreja, né, Oi. que a nossa vida é uma adoração, 24 horas por dia. A gente acha que a adoração ali é só o momento do culto. Só que eu estava aqui pensando, eu acho que o fato do músico estar no púlpito, né, naquele ambiente ali, no altar, como nós chamamos, eu acho que isso também gera na pessoa esse entendimento de que o músico está fazendo algo mais espiritual ou servindo ao Senhor, diferente dele que está no banco, né? Eu acho que mais pelo local onde está, gera essa diferença também para as pessoas. Eu vou dizer uma coisa assim, né? Experiência própria. Você se colocando no lugar de Deus e você olhando de cima, você acha que o coração mais quebrantado e contrito é o cara que está cantando lá em cima ou é o cara que está adorando lá embaixo? É o que está adorando. Por, porque o cara que está cantando lá em cima, ele está na performance. Ele pode estar todo quebrado, todo enrolado, mas ele vai fazer a sua performance teatral, dizer que está tudo bem. E muitas vezes ele vai dizer assim, ei, cara, vem aqui na frente porque nós vamos adorar o Senhor. Mas muitas vezes era para ele estar lá, se prostrando, porque, entendeu? Eu sempre pensei num grupo de louvor que se fosse apagado, em vez de se voltar para cima, se fosse para baixo. E não tivesse músico nenhum, ninguém aparecesse. Porque aquele momento que você está acima do palco, se mostrando como um músico ali, você está numa linha muito fina para entrar no orgulho. Eu falo porque quando eu toco, às vezes, eu tocava muito e eu tocava, fazia minha performance aqui e eu tinha certeza, pô, tem gente gostando daquilo que eu tô fazendo. Olha que massa. Aí o cara vai lá no final do... Ei, mano, toca muito, cara. E eu gostava disso. A minha droga era isso, a minha droga. Por isso que Deus falou assim, Rafa, você vai ter que passar um tempo sem tocar. E eu passei praticamente 15 anos sem tocar bateria na igreja. Eita, Entendeu? não sabia que tinha sido tudo isso, não. Foi porque Deus, ele meio que pediu, sabe, a bateria. Nossa. Rafa, Uhum. o seu lugar de queda é ali. E o seu lugar seguro é tocando violão. Aí eu fui para um instrumento que eu não sabia de nada e, assim, fui aprender violão e fui cantar. Cantar também eu não canto bem, mas eu tive que prestar esse serviço. Então, quando eu tocava violão e cantava, eu estava me doando tanto, eu ia com o coração tão sincero a Deus, tão bom assim, que eu me sentia... Era outra vibe. Mas quando eu ia para a bateria, eu já ia com o coração meio orgulhoso. Então, hoje, assim, hoje eu tô bem.
Hoje eu consigo tocar bateria sem me exaltar e sem dizer assim, poxa, que massa. Como Mas é de que é vez em pra ti? quando... Como é que é pra ti Hã? como músico? Pra tu como músico, assim, qual é a diferença do teu entendimento? Quando tu tá tocando na igreja e quando tu tá tocando num casamento, por exemplo? Como é que difere isso dentro de ti, naquele momento? Tu tem a consciência, tipo assim, tá no casamento, eu tô aqui produzindo trabalho, eu tô aqui exercendo meu trabalho, e quando tá na igreja, tu tem o pensamento, eu tô aqui produzindo adoração. Tu tem isso? Ou como é Tenho, que é pra ti esse pensamento? tenho. Quando eu tô tocando no casamento, eu tô curtindo aquele momento ali, eu tô usufruindo daquele negócio. Ai, que massa, eu tô dando o meu melhor ali, eu faço as viradas que eu quero e eu me apresento, porque realmente o músico de baile, o músico artista, ele tem que ter uma performance, ele é um ator ali naquele momento. E A tem que galera vai mostrar rir o pra ti, serviço. vai rir, vai rodar a baqueta, vai fazer a performance. Uhum. Mas não requer nenhum tipo de sacrifício. Mas quando você está no altar do Senhor, ali, quando eu estou tocando para Deus ali, tipo assim, eu foco em tudo, eu oro assim, Deus, tudo que eu vou fazer aqui é para tua honra. Mas meu trabalho também eu faço essa mesma oração, só que eu tenho outro comportamento. Quando eu vou tocar de Deus, é o que eu faço o melhor trabalho, que as pessoas vejam meu trabalho, o Senhor. Por mais que eu toque diferente, cara, que tu toca tão bem, esse macho é Deus, Deus que na minha vida. Mas quando eu tô na igreja, não, Senhor, é pra ti aqui, esse momento aqui, eu vou tocar aqui, aí eu me concentro totalmente. Mas a gente tem que fazer essa dissensão de eu estou aqui como uma peça de um quebra-cabeça para trazer a presença de Deus para aquele lugar, e eu tenho que também saber que eu sou um ator aqui. Eu estou atuando aqui. Não é o Rafael aqui. Agora é o baterista da banda fulana de tal, entendeu? E aí a gente Uhum. vai ter aquela performance. Mas assim, e aí tem o outro ambiente, que é o quarto. Eu acredito que o que falta nos músicos hoje em dia é ter o seu quarto como um momento de adoração maior do que em outros ambientes. Se o cara tiver o quarto como um lugar que ele vai sempre estar lá, que ele vai fechar a porta do quarto e vai adorar o Senhor, eu acho que ele consegue entrar nos ambientes e consegue discernir esse propósito. Eu tenho muitos amigos que se perderam, que estão perdidos até hoje por conta da música. Por quê? Tinha o pensamento que não podia tocar no mundo, que se tocasse no mundo era pecado. Então, como ele precisava tocar no mundo, então ele tocou no mundo, já caiu. Já estou Estou em desviado. pecado, aí já vou ficar logo por aqui. Pronto, ele já vai embora. Não sei se já. Né, isso, às vezes acontece, o cara assim, você não pode, sei lá, falar palavrão, vamos dizer, um exemplo, né? Falei palavrão, estou desviado, agora eu vou falar todos os palavrão do mundo. É mais ou menos esse esquema. Eu já sentei com caras assim que eu conheço, que são meus amigos, assim, cara, você pode fazer seu trabalho e não precisa se prostituir com todo mundo, não precisa usar droga, não precisa beber. E eu sei que eles fazem isso. E eu converso com eles sobre isso. E ainda bem que eu tô lá para falar com eles sobre isso. Entendeu? Uhum. Uma vez eu Eu levei acho a que menina, ah, que ela era cantora daquela voz, Som e Louvor, eu acho. E ela canta hoje na noite. E ela me chama de pastor, sabe? E eu converso muito com ela, assim, às vezes eu dou carona pra ela, a gente vai falando sobre o evangelho de Jesus e tal. E aí até ela tocando assim, aqui é meu pastor, eu tocando lá, meu pastor, essa mulher, calma que a gente tem, a gente não vai entender o que tá falando, não. Mas assim, eu, eu não deixo de falar do amor de Deus, entendeu? o que eu acho assim, Mesmo ali. incrível, eu acho incrível no Evangelho é que Deus nos encontra, aí ele nos separa do mundo. E ele nos redime, né? Ele nos regenera. Só que ele nos coloca de volta no mundo. Mas agora é diferente. Então a gente agora vai como uma pessoa redimida. E a gente acaba redimindo. Isso também acaba redimindo aquilo que a gente está fazendo. Então Deus não nos tira disso e nos deixa isolados do mundo. Ele tira momentaneamente em processo que acontece na nossa vida, porque a intenção é nos colocar ali de volta. Só que agora é diferente. Aí eu percebo que não só nessa profissão, mas em todas as profissões é assim. Em todas as profissões a gente deve ser luz, em todas as profissões a gente deve ir lá como filhos de Deus, em todas as profissões a gente deve influenciar, a não ser que a pessoa tenha um discernimento, um entendimento que ela ainda não tem maturidade para isso. Então é inteligente da Foi o parte dela não ir, mas se ela
consegue já ter a maturidade necessária, então naquele local ela vai ser luz e, quem sabe, até muito mais útil para o reino do que na igreja. Isso, é isso. É sobre isso que eu tô... E tá tudo bem, né? Mas, sobre isso, tá tudo bem. ó, eu fico triste, chateado quando as pessoas dizem assim, ó, Cristo ele andava com publicano, Cristo andava com prostitutas, ladrões. Cristo não andava com eles andavam com Cristo. Ele exercia influência sobre eles. Cristo não andava e eu via os caras falando, não. Disse assim, você vai andar comigo, você vai aprender de mim, que sou manso. Entendeu? Eu não saio da minha casa pra curtir com a galera, pra poder tá lá no meio deles. Não. Eu vou lá com propósito. Se eu sentar ali com você, você vai ouvir de Deus de mim. Você vai encontrar Deus naquilo que eu tô falando. Você vai ouvir... Todos os trabalhos foi assim. Eu era o chato da conversa. Quando eu trabalhava lá na base aérea, como soldado, o pessoal não ia tirar o serviço e ficava falando, cara, ontem eu gastei R$ 400 com bebida, não sei o que. Eu disse, mas tu é um imbecil mesmo. Como é que tu gasta um dinheiro desse com uma bebida, mancho? Outro dia tá liso, mancho. Aí eu era o chato da conversa, entendeu? E é pra ser assim, gente. É assim, você tá ali naquele meio. Agora, o pior você é o crente, aí tem uma festa de Natal e você não vai porque seus tios vão estar lá bebendo. Vá lá, não beba com eles se você não quer beber, mas esteja com eles. A sua presença lá é mais importante do que sua ausência. Entendeu? A gente às vezes fica querendo se privar do mundo, mas Deus ele diz assim, cara, você não pode se moldar às coisas do mundo, mas você precisa transformar pela renovação da mente. E as pessoas vão transformando, é assim, né? É a sua presença, vai salvar. Como é que você vai transformar? Eu era esse tipo de pessoa que se dissesse assim, vai ter uma cerveja lá, então eu não ia. E assim, se eu fosse uma pessoa alcoólatra, dava para entender. Poxa, eu não vou porque tem cerveja e essa é a minha fraqueza. Mas não, eu nunca bebi, nunca tive esse tipo de fraqueza. Mas eu achava que se eu fosse no local e lá tivesse, sei lá, qualquer tipo de bebida ou música que não fosse cristã, era um local que eu não poderia estar presente. Hoje eu entendo completamente diferente. Hoje o meu entendimento é outro em relação a isso, sabe? E eu percebo que essa religiosidade nos impede muito de estar nos ambientes que realmente importam. Porque a gente acaba ficando dentro das nossas quatro paredes, confortável, onde a gente não está influenciando quase ninguém. Porque quando a gente olha ao redor, está quase todo mundo igual a gente. Então a gente precisa estar num ambiente que as pessoas olhem para nós e percebam alguma diferença. E para eu estar nesse ambiente, eu preciso sair da minha zona de conforto e entrar nesses outros ambientes. Assim como músico, como qualquer outro meio de igreja, né? Qualquer outra pessoa, qualquer cristão. Foi assim que a gente falou lá que a gente pregou lá, desculpa, eu te cortando, porque tá um pouco atrasado, é por isso que eu tô te cortando sem querer. Naquela pregação lá do encontro da mulher samaritana, Cristo, ele foi até o encontro dela e ele foi para o lugar mais perigoso. Ele expôs sua vida, a sua segurança, a sua saúde. Foi lá encontrar com essa mulher meio-dia, estava com fome, com certeza que o pessoal foi comprar comida para ele, mas ele foi saciado de sua fome porque ele estava lá com ela. Por que a gente não quer? Aí o que a igreja faz? Blinda. O que a igreja faz? Ela cria vários tipos de ações na igreja. Tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não, porque senão eles vão lá para o mundo. A gente tem que fazer alguma coisa para eles ficar aqui dentro. Aí cria uma redoma, né, de segurança. Aí tem igrejas aí que eu fico olhando, meu Deus, a galera pega e manda as mulheres ficar usando vestido bem grandão para poder... Não é para elas mostrar santa, é para os homens não olhar para o corpo dela. O problema não tá na mulher usar a roupa, tá no cara que vê a roupa dela. Entendeu? E aí não, porque infelizmente alguns líderes espirituais aí, eles são fracos na sua mente, nos seus olhos, e aí eles não conseguem olhar para a pessoa e dizer assim, legal, bonito, beleza, mas o meu foco tá aqui. Não, eu vou cair se eu ver essa mulher. Não olha, mas não precisa mandar todo mundo mudar porque tu tem uma vista ruim para as coisas. Fraqueza, né? É como aconteceu... É como aconteceu com a questão do álcool, né? Por causa de algumas pessoas, principalmente na nossa cultura, que não sabem lidar com álcool. Então, foi mais... o que foi decidido, né? Assim, é que as igrejas iam proibir o álcool. Pelo fato de algumas pessoas não conseguirem lidar com isso.
Então, a gente percebe que é um tipo de proteção, mas que a gente não pode confundir essa proteção com uma lei, com uma regra, né? Com algo que está lá, porque não está. É algo que é humano nosso mesmo, com uma boa intenção. A intenção é proteger. Mas a gente não pode achar que isso é uma lei. E não é, né? Eu entendo como os líderes, como líder, a gente como é líder, a gente sabe que a gente quer o melhor. Porque assim, ó, quando eu falo pro meu filho assim, ó, não coloca o dedo na tomada, ele não, pra ele não colocar, é claro. Mas quando ele crescer um pouco, eu vou dizer, ó, meu filho, eu não queria que você colocasse o dedo na tomada porque você ia morrer de um choque. Sim. Mas aí no começo a gente vai fazer isso, mas chega um tempo da maturidade que o cara entende. No começo a gente sai proibindo tudo, né? Sai proibindo tudo, mas depois a gente vai entender. Mas o mais sadio, gente, é quando você entende o propósito. Cara, a gente às vezes não queria que você bebesse ou fumasse porque a gente quer saber da sua saúde. O cigarro, ele vai fazer mal para os seus pulmões, você vai ganhar um câncer de pulmão. Se você beber muito, você vai pegar uma doença, né, nos rins, sei lá, no fígado, e vai morrer. Então a gente preza por estudo. Mas quando a gente entende, é melhor. Aí a gente tem que esperar o cara amadurecer. Por quê? Porque tem pessoas que não têm maturidade suficiente para fazer isso, para tocar fora. Eu acho que 15 anos atrás... É nesse ponto que eu ia chegar. Tipo, para um novo convertido, não é bom, né? Não é bom. Permanecer nesse ambiente. Não porque é no legal. teu caso, tu foi tocar assim, muito tempo depois, né? Eu já tinha... Assim, muito tempo depois. Foi. Eu queria muito, eu vou dizer pra ti, eu queria muito tocar na banda de baile. Há 15 anos atrás, eu queria muito tocar. Já saí com as bandas de forró, coco gelado, não sei, com as bandas aí. Saí até com aquela filha do Dedinho Gouveia, a Nana Gouveia. No tempo era Lobinha, Lobinha. Eu saí com ela, mas nunca dava certo, Deus falou no meu coração, Rafa, não é agora. Você não vai agora. Depois que eu passei esse processo todo de entender Deus, de ler a Bíblia várias vezes, né? Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, já li a Bíblia de Novo Testamento e Antigo, aí já li a Bíblia por livros. Aí agora eu estou lendo a Bíblia simultânea. Gênesis e Mateus, Salmos e as cartas, eu estou lendo assim, simultâneo. Então, assim, eu não sou o super crente. Vixe, o cara é o bichão, não. Mas eu já tenho um conteúdo na minha cabeça, uma coisa que, tipo assim, eu não vou me afastar do Senhor. Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem o que por vir vai me tirar daqui. Entendeu? Eu já sei quem eu sou. É aquele nível de maturidade. O nível de maturidade é o natural. O natural é que a cada ano a gente amadureça mais. Porque não faz sentido você ter 5, 10, 15 anos de crente e permanecer do mesmo jeito. O natural é isso, chegar na maturidade. E é interessante que só depois de uma certa maturidade é que a pessoa possa voltar a esses ambientes sem ser influenciado, mas voltar agora com uma influência. Isso. Quantas pessoas a gente não pode ajudar, gente? Tem gente depressiva aí. Eu fico olhando a galera, às vezes eu tô tocando assim, eu olho pra cara da galera, curtindo ali, brincando, assim, cara, eu tenho certeza que quando chegar em casa, essa pessoa vai acordar amanhã e ela vai acordar vazia, seca, sem nada. Eu tenho plena convicção disso. Mas eu tô ali. Se alguma coisa acontecer, minha amiga, se ela pisar na palavra, eu vou estar ali, posso orar por ela ali, naquele lugar ali, como eu já orei muitas vezes. Assim, o cara chega, ei, mãe, eu vou orar contigo aqui, fecha os olhos aí, vamos aqui, pá. Não tem besteira comigo, uma hora numa pizzaria, uma hora em qualquer lugar. Mas eu ajudo a pessoa. Mas a gente sabe que a questão da maturidade é muito importante. Tipo, um adolescente, quando você diz assim, ó, pro adolescente, não faça isso. Aí o que ele fala pro pai deles? Tu não sabe de nada, mano. Quem sabe sou eu. Tu não sabe das coisas. É a mesma coisa. Assim, se eu falar pro cara assim, cara, acho que não tá na hora de tu ir pra esse ambiente. Ele vai assim, por quê? Eu sei que eu posso, que eu sei. Quando ele diz que eu sei que eu posso, que eu sei que eu posso, ele tá dizendo assim, realmente eu não tô maduro ainda o suficiente pra fazer isso. A criança é muito disso. Eu sei, papai, eu sei. A maioria dos crentes que não tem maturidade, eles têm plena convicção que são maduros. E os que são maduros têm plena convicção que estão precisando aprender mais alguma coisa. Aí agora, quem que vai dizer isso? Eu digo assim, a gente como líder não pode tirar a oportunidade da pessoa errar. Eu tinha isso muito na minha cabeça. Eu digo pra você não fazer. Tipo, tatuagem. Tatuagem, eu digo assim, cara, não tem nada na Bíblia que fala contra tatuagem. Mas se você quer... Ele tinha 17, 16 anos. Eu não ia dizer assim, cara, pode fazer. Não, cara, espera um pouco.
espera um Muito jovem, né? pouco. É muito jovem, porque vai uma decisão dessa, é uma marca pro resto da vida. É que nem ter um filho, né? Cara, não tem relação sexual agora, tem calma. Porque pode gerar um filho fora do tempo. E aí, É pro acarretar resto da vida. problemas para a criança, pro resto da vida. Tipo, Uhum. eu casei, depois de 7 anos eu fui ter o primeiro filho. Entendeu? Deus, ele blindou minha mente, graças a Deus, que Deus cuidou dos momentos, dos tempos, tudinho, porque eu tinha tudo para ter um filho cedo. Porque eu comecei, a minha vida sexual foi muito prematura, eu comecei muito cedo. E Deus guardou muito, assim, a minha vida, para não ter pegado uma doença e tudo. Então, assim, se eu sei que eu tenho uma queda por isso, eu vou blindar minha vista sobre isso. Uhum. Eu nunca traí minha esposa, graças a Deus, Deus me guardou. Mas, assim, é um canto que eu preciso blindar bastante. Eu não sou o guerreiro Jedi, não. Eu preciso sempre estar me policiando ali, olhando para minha esposa, lembrando dela e tal, com ela ali, entendeu? Mas eu entro em ambientes que, se eu quiser sair para me relacionar com qualquer mulher ali, eu saio, entendeu? Mas eu vejo que todos os ambientes têm isso, porque quando você está no ambiente de trabalho, normalmente você vai passar mais horas com outras pessoas do que com sua própria esposa. Às vezes você passa mais tempo em contato com outras mulheres no seu trabalho, quem trabalha 8 horas por dia na empresa, passa mais tempo em contato com sua esposa, com outra pessoa do que com sua própria esposa e esposa. Então, isso é arriscado, eu vejo em todas as áreas, ou em todas as profissões, é um risco, de qualquer forma. Ei, espera. Só um segundinho aqui, só um segundo. O que será que aconteceu? Gente, já tá bem perto de acabar. Eu acho que só faltam 10 minutinhos aqui. Quando ele voltar, a gente vai fechar. Antes da gente fechar, você tem alguma pergunta? Se você tiver alguma pergunta sobre músicos, né, música na igreja, você pode deixar aqui. Deixa salvo. Ei, Érica. Oi. Fica salvo no teu Instagram, né? Não tem como colocar no meu, né? Eu acho que só dá no meu, mas aí tu compartilha. Ó, Gi! Aí, Gi! escondida. Ei, Não chegaram. só a última coisa, porque a gente vai já... Porque tá acabando o tempo. Tá. A última coisa. Quando o músico ele tá no exercício da sua profissão, é um fato que ele tá fazendo música para agradar as pessoas, né? A intenção dele é agradar as pessoas. Só que na igreja a intenção dele é outra, né? Agradar o Senhor, não é isso? Mas eu percebo que a gente tá meio confundindo as coisas quando na igreja os próprios músicos começam a produzir música com a intenção de agradar as pessoas. A gente pode acabar caindo nesse erro. O que isso pode gerar, né? Quando a gente começa, quando vocês, músicos, por exemplo, começam a querer produzir música para agradar as pessoas dentro da igreja. Daniel tem uma pergunta, pode mandar aqui, Daniel. Pois é, eu pensando sobre isso, assim, a gente tem que ser intencional em tudo, certo? Uhum. Tem que ser intencional. Às vezes a gente faz uma música com qualidade, com a letra legal, para que as pessoas elas entrem naquele ambiente. Na realidade, os músicos da igreja servem como garçom ou como um parceiro de dança. Ele vai pegar a pessoa e vai conduzir a pessoa para aquele lugar de adoração onde o Senhor está. É um ministro, certo? Né? É o ministro. Agora, o problema é quando você começa a tocar para entreter as pessoas, porque a pessoa vai gostar, aí que é massa, aí você vai começar a fazer aquele ponto que eu te falei agora, antes, lá de manhã, estava pensando sobre isso. O que foi que levou Cristo a ir lá nos cambistas e quebrar e virar a mesa e bater em tudo? Foi por quê? Porque os cambistas, eles estavam pegando animais e estavam vendendo para as pessoas e sacrificar. Ou seja, a pessoa não teve aquele tempo com aquele animal, não criou aquele animal, e aí ele não foi o primeiro animalzinho ali que ele cuidou, e não teve nenhum tipo de dor, de vínculo com aquele sacrifício, e aí ele ofertava aquele sacrifício. Às vezes a gente, como músico, se diverte tanto ali na igreja tocando, ou em algum lugar, que às vezes isso parece como se a gente estivesse comprando aquele produto do cambista. Não há nenhum tipo de sacrifício, entendimento real de você pegar e dizer assim, Deus, realmente eu não quero nada para mim. Que é uma entendeu? Oferta. Né? É uma oferta. É como os filhos de Eli. Eles estavam sacrificando ali, mas comendo um churrasco bem gostoso.
Eu falei para um cara uma vez, pegando a melhor parte para eles, hein? Pegando a melhor parte para eles. Eu disse, cara, tu tá gostando muito de cantar, mano, é massa, mas só que tu não me parece, não tá me parecendo que tu tá sacrificando nada, tu tá sentindo um prazer enorme de estar ali. E não é para ter esse sentimento de prazer de cantar, eu amo cantar. Beleza, eu também amo cantar, canto tudo. Mas naquele momento a gente não precisa usufruir daquele momento pra gente. A gente tem que ser, Deus, ó, guarda meu coração e tem que ser só pra ti. É um negócio muito difícil, gente. É muito difícil fazer isso. Tem um discernimento. Pra gente fechar, que tá acabando, o Daniel tem uma pergunta. Tu já chegou a ser disciplinado pelo fato de tocar no mundo? Não, nunca fui disciplinado em relação a isso. Não. Nem chamado a atenção? Mas, não. E a outra pergunta, o que tu acha que... Eu não sei como é que é na tua igreja, nas antigas, né? Agora tá na nossa. Mas os teus amigos músicos de igreja, eles tinham o hábito de estudar, de ter uma formação na área. Daniel tá perguntando por que nas igrejas não tem muito essa cultura do músico na igreja para uma formação. Não, nas igrejas que eu toquei, a primeira igreja que eu toquei, o guitarrista não sabia nem afinar, quem afinava a guitarra era eu. Na outra igreja que eu fui, que era a igreja que eu estava agora anterior, todos os músicos são muito bons, sempre estudaram, tipo, formado na UES, a galera é muito boa. E na igreja que eu estava lá, antigamente, eu que estava meio que ensinando a galera música e tudo, tem muita gente nova. Então, eu acredito que o momento da igreja e o entendimento da igreja. As igrejas mais pentecostais, elas têm esse hábito de pegar pessoas imaturas e utilizá-las pela necessidade. Se Deus capacita, vai que Deus capacita. Deus capacita, vai lá pro interior, lá do não sei o que, o cara vai. As igrejas que trabalham mais com reforma, que estudam mais, que são mais teólogas, elas incentivam muito o cara a estudar música. Mas isso depende do cara, entendeu? De querer aprender mais música. E isso é muito bom. Eu acredito que depende muito da visão do líder e do incentivo da liderança. Porque se o líder não dá muita importância para isso, dificilmente assim, a pessoa vai ter esse entendimento, né? Já se o líder ele gera isso na pessoa, esse incentivo, então é mais comum que líderes que têm esse entendimento tenham músicos que queiram estudar, que queiram se profissionalizar, melhorar, né? Na música vai muito da visão da igreja. E a questão do conhecimento sem o Espírito Santo é muito perigoso. Tanto você estudar a Bíblia demais, sem você ter esse momento de oração, você se perde. Imagina música, né? Uhum. Entendeu? Então, qual é a dica que eu deixo para a gente encerrar? O tanto de hora que você tira para estudar o instrumento é o tanto ou mais um pouquinho de você tirar para ler a Bíblia e orar. Entendeu? De gastar tempo com Deus mesmo em oração e tudo. Deus vai te dar canções novas. Eu tô muito nessa vibe de fazer música nova. Tipo, faz muito tempo que eu não ouço gente assim. Tipo, as músicas que a gente tocou lá na igreja, eu acho que eu escutei só a primeira. E a última, porque já era muito antiga. Mas teve outras músicas que eu nunca tinha ouvido, né? Mas não é porque eu não queira, é porque eu tô numa vibe de pegar meu violão e orar e cantar as músicas do zero. Claro que a gente não vai fazer isso no ambiente de igreja, porque ninguém vai participar, ninguém vai entender nada. Mas eu tô falando desse momento que eu tô vivendo, né, em Deus, assim. É um momento ali secreto. Eu não tô conseguindo mais ouvir ainda nada assim muito, né? E não é a questão é porque agora a briga é o worship ou a música tradicional. Ninguém aguenta o worship, a galera fala, né? Porque repete mais. Agora eu digo pra vocês que estão ouvindo aí, né? Pra gente falar só um pouquinho sobre isso. Cara, se repete demais ou repete menos a música, se vai trazer uma transformação genuína na pessoa, se o Espírito Santo vai comover, vai tocar no coração da pessoa, faça. Não é porque você gosta que a música repete ou não repete, não. Isso não é a questão. A questão é o ambiente que nós estamos fazendo. Entendeu? Não é porque a música só tem 3 acordes que não pode tocar, não, né? Não é por isso. Não é porque é chato ou porque não é chato. Não é pra você a música. Se eu tô cantando bem, entendeu? Esse é o BO. A galera fica, Rafael, não, o Rafael só gosta do worship. Não é a questão do worship. Eu gosto da música que ela alcança o objetivo dela, que é levar as pessoas a entender quem é Deus. Eu já fui muito curado através de ministrações, eu já fui... Deus confrontou muito meu coração através de muitas coisas. Eu posso até contar outra oportunidade de alguns testemunhos que foi muito transformador na minha vida e foi muito ímpar. Mas por quê? Porque eu fiquei santo, 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 santo. E quanto mais eu falava santo, mais
o Espírito Santo movia meu coração em relação a isso, e foi muito bom. Não tem nada de mal nisso, gente. Mal é você Também beber não muito e vejo ficar nada embriagado. de mal. Até porque os anjos cantam santo, santo, santo. Eles vivem, né, nesse ambiente de adoração e de repetições também. Então, eu não vejo nenhum problema nessa questão da repetição do worship. Eu só acho que a gente deve analisar bem as letras, devemos cantar Isso, letras isso. cristocêntricas nos cultos de E celebração. Bíblia. E tendo isso, não importa se vai repetir santo 100 vezes. Se os corações estão sendo tocados e se Deus está sendo exaltado, isso é o que importa. O cara fala assim, é porque não faça como os gentios que ficam com vãs repetições. Se existe vã repetições, é porque existem repetições que não são vãs. O que vai dizer que é vã ou não é o seu coração. Como é que está seu coração? Se você estiver falando lá, tipo, como fosse um mantra, santo, 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 sei lá, né? Aí não vai. Aí, beleza. Mas eu acho assim, Deus, tu és santo, és soberano, és tudo para mim. Tem vezes que eu adoro, nem cantar música, eu fico com aquele momento ali, ó, só exaltando o nome dele. Senhor, eu queria estar contigo em todos os momentos da minha vida, orando e cantando e orando em línguas. Cara, quem faz o ambiente é você. A gente tá Daniel, ali, se der tempo, pode perguntar. E o Daniel quer só mais uma. Se der tempo, pode mandar. Era para ter escrito, homem. Pois é, Pá. tivesse escrito antes, né? Só uma pergunta, tá, Fran? Só uma pergunta. Cadê o por favor. pastor? O Helder tá ali fora. Com Diga os que eu dois mando um abraço. vídeos. Como tocar bateria igual o Rafael? Ixi, isso aí, impossível. Eu acho que baixa assim, ó, uma unção, uma capacitação. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Em relação a isso, é uma pergunta bem pertinente. Sabe o que é? É a identidade musical. Uma coisa que eu sempre pensei, eu não quero tocar igual o fulano ou o cicrano. Eu quero tocar como o Rafael vai tocar. O Daniel, tem uma forma ímpar de tocar que ninguém sabe tocar como ele. É o Daniel ali. Quando o Daniel toca... Precisamos afirmar aqui que o Daniel é muito bom no que ele faz. Muito fera. É. Quando o Daniel começa a fazer aqueles acordes invertidos dele, Deus fala assim, o Daniel, viu ali, ó. Eu percebi ali. Faz de novo, faz de novo. Entendeu? O Rafael ali, ó. Rapaz, eu gosto de oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Se eu ficar oferecendo uma arte, igual as pessoas gostam de pregar igual o fulano, né? Uma voz de trovão. Cara, tu tá sendo o pastor trovão da Deep Web. Tá imitando o cara, nada a ver, né, mano? Faça o seu, tenha a sua identidade, seja um filho e acabou-se a conversa, né? É mais ou menos isso. Legal. E aí, uma das coisas que a gente estava conversando naquele dia, né? Que eu estava conversando contigo sobre o volume da bateria e tal. E uma das coisas que tu me falou, que no princípio tem, é que tu não quer tocar mais alto que ninguém, né? Não quer atrapalhar ou ter essa atenção exagerada para a bateria. Então, fica lá E a no bateria, quer queira, quer não, tocou um pouquinho mais forte, ela já aparece, né? E o baterista, ele aparece porque ele tá movimentando os braços. Ele tá ali... O guitarrista, ele ficar ali nas notinhas ali, nem se quiser ficar atrás da caixa, ninguém percebe. Mas o baterista tá muito mais forte ali que a gente tá sentindo, né? De longe você escuta. Então, se o baterista não tiver entendimento ali, ele vai... A zoada é grande e o resto dos instrumentos some. Eu vi uma coisa interessante assim, cara, o que é que o músico pode fazer para ser um excelente músico? Não atrapalhe o outro. É a principal coisa. Toque o seu sem atrapalhar o outro. Faça seu serviço sem atrapalhar o outro. A gente vê muito competição nas bandas, né? Um querendo, um monte de gente querendo fazer solo, um quer fazer, o outro também quer fazer. Não quer tocar em cima do outro atropela tudo, um volume, aí vai embora. Mas essas questões assim, a educação musical, a gente só adquire mesmo, gente, com experiências fora da igreja. Se você for um músico de igreja, você não vai conseguir adquirir isso. Essa técnica que tu adquiriu, né? Esse controle, como o Daniel tá falando, esse domínio, tu adquiriu na base, foi isso? Foi na Força Aérea e no Piamar. Que tu conseguiu ter esse domínio melhor da bateria. Teve um dia que aconteceu um boom na minha cabeça, assim, ó. Só pra gente aproveitar esse último tempinho.
Passei um mês lá na Itália, um mês e 15 dias na Itália. Eu não toquei bateria nesse um mês, eu tocava percussão, né? Porque eu passei um mês, 15 dias só ouvindo. Eu tava com Discman naquela época, CD de jazz. Eu passei um mês, 15 dias ouvindo jazz, salsa, merengue e tal. Passei um mês ouvindo. Não toquei na bateria. Quando eu cheguei em Fortaleza, que eu fui pro primeiro ensaio da banda, que eu sentei na bateria, parecia que eu tinha dado um upgrade na minha vida, assim, ó. Era outra coisa. Quando eu nem acreditava o que eu tava fazendo, porque eu passei muito tempo ouvindo. Então, se você quer ser um bom músico, ouça muito. Música, né? Boa. E toque, ouça música boa. Música boa, boa de verdade. Ouça muito, 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 muito e toque pouco. Quer aprender? Fale pouco e ouça muito. Você aprende mais. É o mesmo princípio. Daniel tem que terminar. Acabou, infelizmente. Mas assim, eu penso em numa próxima live a gente falar especificamente sobre os louvores da igreja, né? Escolha de louvores, repertório de louvores, a vida espiritual. A história da música da igreja. Essas coisas assim, né? Interessantes, voltado mais mesmo para dentro da igreja. Então já vai ter a live 2. Aqui. Se aceitar. Aí faz as perguntas, né, Érica? Antes. Pois é. Só para terminar, a gente tem um minutinho. Perguntaram no Instagram o que é que tu achava sobre a remuneração dos músicos da igreja. Acho que isso ficou respondido, né, durante a live. Que se for possível, se a igreja tiver como fazer isso, é bom que ela pague o músico, porque é uma profissão e esse músico vai ter que se manter. Então, ou ele é remunerado pela igreja, o que é justo, é possível, ou ele vai ter que tocar fora. E nesse caso, o pastor não vai ter como reclamar, porque afinal ele tem que sustentar, né? E não só por isso, Érica. Quando eu tô pagando, eu posso cobrar, entendeu? Se eu te pago, também, né? eu posso cobrar vocês. Cara, tá tocando errado. Aí, não, sei o que. Cara, aí quando o cara tá pagando, o cara baixa a cabeça e diz, senhor, vamos lá. Agora, quando o cara não tá pagando, fica meio cedo, o cara assim, pois eu vou embora. Já vi muita gente fazendo isso. Tô com raiva. Desliga o baixo e vai embora. E o culto, ó. Já vi muitas vezes isso. Crente orgulhoso, muito orgulhoso. E igrejas também que não proporcionam instrumento da igreja, né? Que as obrigam o músico a levar o seu próprio instrumento, porque não quer disponibilizar ou comprar um instrumento. A gente também vê muito. Baqueta, pele, corda, às vezes a igreja não quer comprar. Às vezes, né? Não é para a igreja, né? O músico que vai custear isso aí, então ele vai estar fazendo um serviço para a igreja e ainda vai ter que custear isso. E eu vejo que o serviço do músico na igreja, a maioria dos músicos não são pagos, né? A maioria das igrejas não é. Então eles fazem aquilo realmente como um serviço, uma forma de servir, de amor. E aí fica difícil para o pastor cobrar alguma coisa que é um serviço que ele está fazendo ali sem ganhar. Voluntário. Não sei como é que eu vou exigir algo de alguém que está fazendo como se uma doação, né? Um serviço, um trabalho voluntário. É muito difícil exigir alguma coisa de quem é voluntário. Se alguém é voluntário, a gente aceita que a pessoa está dando. Então vai exigir. Cavadado no céu dos dentes. Tem que fazer, é o que tem, vamos e vamos. Mas assim, às vezes tem gente que vai com muita gratidão e a galera quer fazer, gente. O jovem, o músico, eu sempre quero dar o meu melhor. Ninguém nunca vai para a igreja para fazer meia boca, às vezes, né? Assim, a gente, quando tem o coração pleno, a gente tá ali, a gente vai querer fazer o melhor. A gente vai querer pegar a música direitinho. Tem gente que tem preguiça mesmo e vergonha na cara. Dessas pessoas, eu dou uma ideia. Sai do louvor. Sai do louvor e vai procurar outra coisa para fazer. Vai lavar banheiro, fazer alguma coisa de legal. Você tem que entender o que você tá fazendo, né? A pessoa que tá lá cantando, tocando, ela tem que entender o que ela tá fazendo, entender o que é louvor. Sim, Sandy, o ideal é que o instrumento seja da igreja. A igreja, né, assim que puder, tenha os seus instrumentos. Cada igreja tem seu contexto, né? Sim. Tipo, a Âncora Church ainda não tem os instrumentos dela, mas já ela vai ter os melhores. Tem um violão. A Âncora tem um violão, né? Tem. Mas futuramente a gente vai estar comprando tudo. Vai ter tudo. Enquanto não tem, Sandy, enquanto não tem, se os músicos entendem, eles fazem questão de levar o deles. Fazem questão de, como o Rafael, faz questão de levar a bateria dele lá na igreja e tocar. Mas o ideal é que quando a igreja puder comprar, que a igreja compre o seu, né? E o bom da igreja ter o instrumento, porque eu aprendi a tocar, os meus primeiros passos na igreja foi na igreja. Então, quando tem a bateria disponível ali,
mesmo sendo pequenininho, senta ali antes do culto ali, pega a baqueta ali, treina um pouquinho. Eu sempre chegava antes do culto, 1 hora antes do culto, e treinava ali, era um momento de estudo, era na igreja. Se eu fosse esperar o baterista trazer a bateria dele, talvez eu nunca tivesse a oportunidade de tocar na igreja. Porque ele não quer deixar eu tocar na igreja, na bateria dele, né? E sendo da igreja, a igreja pode usar para dar aula, para usar de todas as formas. É verdade. Minha gente, acabou a live por hoje. Estamos no fim. Rafael, obrigada, viu? Obrigada aí pela disponibilidade. Ó, na hora que o Flávio entra, outro batera aí, entrou agora. Batera Flávio, excelente. vai ficar salva a live, tá? Sobre músicos na igreja, músicos crentes, então vai ficar salvo aí depois que vocês assistem, certo? Rafael, muito obrigada. A gente fala de novo depois outra live sobre igreja mesmo, né? O contexto de igreja, de grupo de igreja. Já ouvi falar demais de problema com banda da igreja. Olha, era muito comum a gente lá na base, né, na Jucum, era muito comum a gente conversar com pastores e os pastores falarem: ai, a banda da minha igreja tá cheia de problemas. Então a gente via muito essa realidade, né? Por que será, né, que é tão comum esses problemas? A gente pode falar isso. A gente pode falar sobre o poder da música da igreja, é massa. Sobre a música e o poder da música na igreja. O papel da música na igreja. É isso. A gente vai falar do papel da música na igreja. Tá aí, ótimo tempo. Papel da música na igreja e aí outras coisas que tem a ver com isso. Então, gente, muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Rafael? Não, quero só me despedir e agradecer pela oportunidade e dizer que estamos ansiosos pela presença de todos lá na Âncora Church, aos domingos. Terça-feira estaremos juntos lá, terça-feira, para os planos do próximo ano. Deus vai estar tudo na direção do Senhor Jesus. Amém. E é isso, se você que está aí sem igreja, se você não está congregando, nós queremos te convidar a fazer parte da nossa igreja, da Âncora. Então você é muito bem-vindo, nossos cultos são todos os domingos pela manhã, às 9 da manhã. Se você tiver um interesse, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai receber lá de braços abertos. E é isso, gente. Tchau, Daniel. Tchau, todo mundo que está por aí. Foi um prazer estar conversando sobre esse assunto com vocês. Pena que acabou tão rápido, né? Tchau, tchau, tchau. Abraço. Até mais.